Fan Li estava confortavelmente em seu dormitório quando um buraco de minhoca apareceu diante dele. O jovem recebe nesse momento a capacidade de viajar de volta à Idade Média. Ele teve acesso a esse portal e poderia entrar e sair quantas vezes quisesse. Li ficou muito feliz e imediatamente pensou numa nova forma de conseguir dinheiro. A história começa em um dia chuvoso comum. Nosso personagem principal Fan Lin estava no dormitório de sua universidade Jianshen. Atualmente ele era aluno do primeiro ano da universidade. Fan Li ficou no dormitório para o verão enquanto os outros estudantes foram para casa e se divertiram. Nosso herói nesse meio tempo conseguiu vários empregos de meio período e por isso não quis voltar para casa. O jovem vê uma coisa inexplicável vindo do espaço sideral para a universidade e ele conta que sua família não podia imaginar que neste verão sua vida iria virar de cabeça para baixo. Depois de um longo voo essa coisa começou a pousar no dormitório da universidade. Logo uma bola azul voadora desconhecida pousou bem no quarto do Fan Li e começou a rolar lentamente pelo chão em direção ao cara. De repente essa bola azul virou um portal estranho desconhecido. O protagonista ficou muito surpreso quando ouviu alguns sons estranhos em seu quarto e se virou. Ele rapidamente notou um estranho brilho azul e não conseguia entender o que era e de onde vinha aquela coisa estranha em seu quarto, pois ele nem sequer percebeu o pouso. O estudante começou a se mover lentamente em direção à coisa e pensou se era um holograma ou um buraco de minhoca. Mas ele achou que era algum tipo de bobagem. O protagonista imagina que um buraco de minhoca é o tipo de coisa encontrada em filme, não no seu quarto. Então o aluno achou que não deveria ser nada além de ilusão e entrou no portal. Nesse momento o protagonista congelou de surpresa porque ele se viu em um lugar diferente, onde havia casas e todas as pessoas estavam cuidando de seus próprios negócios. Fan Li se perguntou se ele realmente havia se mudado para outra dimensão e se perguntou que ano era. O herói achou que isso era como a era medieval. Logo um homem local estava cuidando de seu próprio negócio e queria ir pescar, mas de repente as pessoas começaram a notar Fan Li e apontaram o dedo gritando algo em sua própria língua. Li percebeu que parecia que ele se queimou na frente dessas pessoas. O jovem não entendia do que estavam falando e pensou em tentar se comunicar em inglês porque ele não sabia outros idiomas. As pessoas olhavam para o personagem principal e não entendiam a linguagem dele. Além disso pensaram que ele era algum tipo de criatura. Lee continuou a conversar quando de repente as pessoas começaram a fugir e gritar por toda a área. Os moradores locais correram para um prédio próximo e pediram ao homem algo em sua língua. De repente homens armados começaram a sair deste prédio junto com seus animais muito zangados. As famílias começaram a fugir dali. Lee pensou no que essas pessoas estavam fazendo e percebeu que elas realmente não gostavam de convidados. Nosso personagem principal rapidamente correu pelo portal de volta para seu quarto e pensou que ele precisava voltar rapidamente para evitar problemas, mas depois disso ele se virou e notou que o cachorro malvado continuava a persegui-lo. Então jovem precisa dar um jeito de fechar esse portal porque se ele consegue passar, provavelmente outras pessoas também conseguiam, mas Lee não sabia como fechar esse maldito buraco negro que causou tantos problemas. Ele começou a pedir para que a porta se fechasse em todas as línguas existentes no planeta, mas não funcionou e a fera perigosa continuou a se aproximar de Lee. Nosso herói não sabia o que fazer e apenas olhou para esse animal e orou para que esse portal finalmente fechasse porque a fera já estava por perto e poderia lhe causar ferimentos graves. Depois Lee começou a apertar este portal com as mãos e percebeu que realmente funcionava. Nesse momento o portal começou a se fechar lentamente. De repente a fera se aproximou e quase mordeu o estudante. Lee ficou seriamente assustado com isso e começou a gritar no dormitório enquanto continuava a apertar esse portal para fechá-lo completamente. Ele finalmente conseguiu fazer isso e foi salvo. Então esse portal se transformou em uma bola redonda e o prota olhou para ele sem entender nada. Depois disso nosso personagem principal se acalmou e foi dormir. No dia seguinte, a manhã chegou e o aluno começou a se preparar para um novo dia agitado. A programação diária de Lee era que das 9 às 11, ele estava engajado em tutoria e bombeou seu conhecimento desde cedo. Das 12 às 2 da tarde ele trabalhou como entregador. Das 2 da tarde até 4 ele distribuiu panfletos e ganhou seu dinheiro. Das 5 às 8 da noite ele trabalhou com entrega de comida. Isso era muito difícil para o estudante porque ele trabalhava em vários empregos e finalmente quase às 9 da noite ele voltou para o dormitório. Lee ficou feliz que depois de um dia difícil ele poderia dar uma pausa de todos os tipos de coisas. O herói estava indo para casa e enquanto falava ao telefone com a mãe ele disse que estava bem e que era bom na escola.
Lee também falou que não precisava de dinheiro e pediu que ela não se preocupasse pois ele mesmo poderia pagar seus estudos. A mãe de Fan Lee ficou feliz pelo sucesso do filho e pediu perdão explicando que ela e o pai eram de pouca utilidade. Não podiam ajudá-lo. A mãe contou que o primo estudou no exterior e só para estudar seus pais pagavam 500 mil por ano e ele tinha que trabalhar meio período. O protagonista pediu para que a mãe parasse de dizer essas coisas e disse que já lhe deram mais oportunidades do que poderiam ter feito. Ele acrescentou que além disso o trabalho de meio período seria bom para ele. O aluno pediu para sua mãe não se preocupar com ele e pediu que ela se cuidasse melhor e não se preocupasse com todo tipo de bobagem desnecessária. Após a conversa, o protagonista achou que seus pais haviam feito um investimento ruim e agora tinham dívidas de R$ 1 milhão. Fan Lee lembrou que seus pais tiveram que procurar novos empregos após a aposentadoria para ganhar um dinheiro extra. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e viu o quanto ela tinha envelhecido em poucos meses. O herói pensou no que ele podia fazer porque só recebia tostões de empregos estúpidos de meio período, então seria difícil de alguma forma ajudar seus pais a sair do buraco financeiro. Nesse momento o protagonista pegou a mesma bola redonda e disse a palavra dinheiro 3 vezes. O jovem diz ao portal que ele precisava desse dinheiro, mas logo percebeu que esse buraco de minhoca que ele segurava na mão lhe dava acesso à antiga Idade Média. Então ele pensou que deve ter havido um monte de itens valiosos lá e se ele começasse a negociar com os caras do outro lado do buraco poderia ganhar algum dinheiro. O estudante lembrou que as especiarias mais comuns para eles naquela época eram consideradas verdadeiros itens de luxo e a pimenta chegou a ser chamada de ouro negro. Lee estava muito feliz e percebeu que qualquer bem de consumo moderno lhes pareceria uma coisa maravilhosa e incomparável. Então o prota gritou que ele seria um vendedor que ficaria muito rico e imediatamente compraria um carro caro, além de morar numa grande mansão. Nesse momento as pessoas ficaram indignadas e perguntaram ao aluno por que ele estava gritando tanto. O protagonista logo começa a raciocinar que as pessoas da Idade Média eram completamente violentas e além disso ele nem sabia falar a língua deles. Então o aluno pensou por muito tempo e chegou à conclusão de que não se importava com tudo isso porque os benefícios potenciais justificavam todos os riscos. Além disso o jovem pensou que já que o céu o havia recompensado com esse buraco de minhoca ele tem que aproveitar ao máximo esse presente. Depois de algum tempo, Lee vai ao supermercado e compra carne seca, anis estrelado, pimenta do reino e muitas outras especiarias. Ele comprou todos os produtos necessários para o comércio futuro e pensou que esses produtos deveriam ser suficientes pela primeira vez. O estudante pensou que tudo o que tinha de fazer agora era comprar um equipamento. Então ele imediatamente se dirigiu a uma loja militar para se preparar para a futura viagem. Lee comprou um colete à prova de balas, um canivete, spray de pimenta e uma arma de choque. Ele percebeu que agora ele estava pronto para novas ações. Mas o estudante ficou muito chateado por ter gasto quase metade de seu salário mensal e ter muito pouco dinheiro sobrando. O protagonista, depois de todas as compras, voltou ao dormitório. Ele imediatamente notou que algo estranho havia aparecido na superfície da bola redonda. De repente o jovem curioso clicou nessa coisa estranha e de repente um raio estranho começou a aparecer a partir dele. Esse raio atingiu a cabeça do aluno e ele fechou os olhos sentindo que algo estava acontecendo. O protagonista, quando abriu os olhos, segurou uma bola na mão e notou uma tela à sua frente como um holograma. Lee notou que estava escrito que a tarefa do iniciante estava concluída e o objetivo de comprar equipamentos também era bem-sucedido. Lee recebeu a recompensa de entender a língua ocidental e percebeu que agora ele poderia falar a língua do povo da Idade Média. O herói estudou esse dispositivo e se perguntou se ele agora tinha um sistema, porque todas as suas ações que eram realizadas estavam escritas lá. De repente a bola rolou das mãos de Fan Lee e esse mesmo portal apareceu na frente do cara novamente. O protagonista ficou momentaneamente cega pelo brilho, mas logo ficou surpreso que esse buraco se abriu novamente por si só e ele não conseguia entender o motivo disso. Nesse momento um cachorro furioso apareceu no portal e imediatamente pulou em direção ao estudante querendo acabar com ele de uma vez por todas. Lee rapidamente ligou o choque na fera para se proteger do ataque. Após o golpe o corpo de um cachorro caiu sobre o estudante e desmaiou pouco antes de atacar. O protagonista ficou surpreso porque depois de tanto tempo este cão ainda estava lá. Depois disso o aluno olhou para esse portal e percebeu que seu palpite estava correto. Quando o portal é fechado a outra dimensão Lee concluiu que o tempo havia parado ali.
O jovem viu as pessoas que queriam atacá-lo da última vez todas congeladas. Lee entrou completamente neste portal e imediatamente começou a fechá-lo. De repente nosso herói ouviu uma voz atrás dele. A população local fez perguntas e perguntou o que ele estava fazendo lá. Lee decidiu que tentaria se comunicar com eles em seu idioma e perguntou ao homem local se estava falando com ele. O morador irritado pediu para o aluno não ser bobo e disse que não havia ninguém lá além dele. O protagonista começou a explicar que ele era comerciante e veio até eles das terras orientais para se dedicar ao comércio. Os caras começaram a dizer que esse comerciante estava vestido de forma estranha e se comportava de forma muito suspeita. Eles acharam que ele era da família de um feiticeiro. O protagonista sorri e entregou uma bolsinha dizendo que era um presente. Os caras olhavam para a bolsa surpresas e se perguntaram se era pimenta do reino porque nunca tinham visto pimenta e achavam que os ricos adoravam. Nesse momento o homem mandou o morador se afastar e pediu para que ele não fingia estar na frente de um desconhecido. Em seguida o homem sorriu e disse ao protagonista que ele era realmente um comerciante e disse que então isso explicava tudo. O homem imediatamente mandou que Lee o seguisse e disse que o levaria ao senhor, acrescentando que ele provavelmente vai gostar de suas mercadorias. Depois de algum tempo o homem levou Lee para alguma pessoa. O protagonista olhou para ele com atenção e pensou se esse era realmente o senhor feudal desse território. Enquanto isso o senhor feudal estava sentado em seu trono ao lado de alguma garota. O cara bebeu várias bebidas com a menina e se comportou de forma muito estranha. O protagonista assistiu a isso com surpresa e percebeu que as descrições depravadas que estavam nas novelas sobre a Idade Média não eram ficção. De repente uma tela apareceu na frente dele onde havia a tarefa de assumir o trono, a fim de se tornar o imperador dominante e adquirir uma base de apoio. A primeira tarefa de Fan Li é conquistar esse trono. O protagonista ficou muito surpreso com tal tarefa na fase inicial e estava escrito lá que a punição para o fracasso seria o fim do proprietário. Ele congelou em choque depois de ler e pensou que assim que visitou o senhor feudal local o sistema imediatamente exigiu que ele assumisse o trono. O protagonista rapidamente pediu para o sistema assumir porque ele tinha medo de alguém ver. De repente um morador olhou para ele e perguntou o que ele estava fazendo agora e perguntou se em seu país era costume dizer olá assim. Lee ficou muito surpreso e se virou perguntando ao morador se ele realmente não tinha notado nada. Em seguida o homem perguntou o que ele estava dizendo. Lee achou ótimo porque percebeu que só ele podia ver o sistema. Mas o garoto continuou com raiva porque a penalidade era eliminar o jogador. Ele não queria se tornar nenhum imperador governante e só precisava ganhar algum dinheiro. Afinal ele não tinha objetivo de governar ninguém e não estava interessado nisso porque era um cara pacífico comum e queria viver uma vida tranquila sem dores de cabeça. O protagonista queria ver se ele conseguia algum dinheiro lá hoje, e se não conseguisse queria esmagar esta bola debaixo de uma prensa hidráulica. Depois disso ele se aproximou do senhor e disse que ele era um comerciante das terras orientais e que tinha ido até eles para comercializar especiarias. Lee acrescentou que essas especiarias eram cuidadosamente cultivadas pelos melhores agricultores de seu país e eram da mais alta qualidade. Além disso contou que os maiores mágicos encantavam essas especiarias em pacotes para que as especiarias não perdessem o sabor por muito tempo. O jovem disse confiante que era melhor do que qualquer tempero que eles já tinham provado antes daquele dia e eles tiveram muita sorte. Então ele pegou um saco de especiarias e disse que era uma amostra e pediu ao senhor feudal que olhasse para essas especiarias maravilhosas. O senhor feudal ouviu o protagonista e de repente se levantou do trono. Ele se inclinou para ali e foi muito estranho. Então todos os moradores sentados ali começaram a rir e disseram que seu líder era o melhor em fazer piadas sobre convidados inexperientes e jovens. O senhor feudal perguntou a Lee se era realmente costume dizer olá assim em seu país e disse que era apenas hilário. O chefe acrescentou que eles tinham costumes diferentes lá e ordenou que ele se sentasse de joelhos. Em seguida o homem sorriu e perguntou sobre o que ele estava falando agora e o que ele veio fazer. O chefe questionou se ele realmente vendia especiarias e então olhou ameaçador dizendo que neste caso ele poderia deixar todos os temperos lá e sair rapidamente. O protagonista percebeu que esses homens eram realmente bárbaros e era impossível falar com eles. Então nosso herói corajosamente olhou para o chefe e perguntou se ele realmente queria tirar suas especiarias dele usando a força. Em seguida Lee ameaçadora disse ao chefe que seu acampamento comercial estava a 200 metros de lá e perguntou se ele queria ameaçá-los também. O jovem acrescentou que eles poderiam afogar sua cidade em caos e tragicamente eliminar todo mundo. O chefe agiu como se ele estivesse muito assustado com essas palavras e disse que isso não poderia acontecer. De repente todos os moradores
Sentados começaram a rir ainda mais e disseram que o chefe não tinha igual em zombar das pessoas. O líder começou a se aproximar e disse que Lee se considerava um cara ousado e disse que mal podia esperar para ver o que mais era o seu acampamento comercial. O protagonista percebeu que o cara não caía nesse blefe e achou que ele também era bom. De repente o herói começou a tirar lentamente sua faca e o líder naquele momento se aproximou muito dele e pegou sua espada. Nosso herói não teve tempo de pegar a faca e o chefe rapidamente apontou a espada para o pescoço dele dizendo que o aluno era muito lento. De repente o cara tirou um bastão do bolso de Fan Li e perguntou que tipo de arma era essa que ele carregava consigo para o ataque. Então o homem riu perguntando se era realmente um brinquedo para crianças porque não causava nenhum dano. Nesse momento um cara começou a se mover rapidamente em direção a eles e pediu que parassem de fazer isso. Em seguida o homem perguntou ao chefe por que ele fazia isso com o Lee e acrescentou que os comerciantes tinham um trabalho difícil e se continuassem se comunicando assim eles parariam de negociar. Logo o cara se aproximou do nosso herói e pediu para que ele não prestasse atenção no chefe explicando que ele estava bêbado. Em seguida o cara questionou se Lee estava ferido. Nesse momento outro homem se aproximou do cara perto de Lee e o chamou de meu senhor. O protagonista congelou de surpresa e se perguntou se aquele homem que lhe defendeu era o verdadeiro senhor. Então lhe perguntou se ele era o senhor feudal local. Esse homem realmente era o senhor feudal da cidade e disse que seu nome era Senhor Tamarti. Tamarti tinha toda a autoridade entre a população e todos o respeitavam. O protagonista ficou surpreso e perguntou ao senhor por que aquele homem estava sentado no trono. Tamarti respondeu que ele era uma isca e não se importava de sentarem na sua cadeira. Logo um homem se aproximou dele e disse isso ao senhor com todo o respeito que esses mercenários já haviam se tornado insolentes na região. E se continuassem a administrar lá isso levaria a sérios problemas. Tamarti ouviu atentamente as palavras do homem e perguntou ao herói se ele realmente vendia especiarias. Em seguida pediu para o jovem lhe mostrar. Depois de algum tempo eles se sentaram à mesa e Tamarti disse ao aluno que ele realmente tinha temperos para todos os gostos e ele viu alguns deles pela primeira vez. Em seguida pegando o anis de estrela perguntou o que era. O chefe observou de perto o ingrediente e o protagonista explicou que era anis, acrescentando que esse ingrediente era indispensável quando se cozinha carne. O chefe fala que as especiarias do protagonista eram excelentes e ele estava encantado com seus produtos querendo comprá-los rapidamente. Nesse momento um homem veio até eles e disse ao senhor que ele tinha pesado tudo e havia 5 quilos de peso puro e apenas 6 tipos de especiarias da mais alta qualidade. O chefe disse que por 5 quilos ele geralmente pagava 35 notas, mas acrescentou que não se importava de pagar 40 notas por especiarias de qualidade. Em seguida Tamarti entregou ao protagonista um saco de dinheiro e pediu para ele contá-lo. Nosso herói pensou que esta era a primeira vez que ele tinha ouvido falar sobre sua moeda notas, então o jovem torceu que fosse pelo menos algo como metal que desse para vender, mas de repente abrindo a bolsa o protagonista ficou chocado porque ele viu muito ouro. Lee começou a morder essas moedas e pensou que esse ouro puro era sem dúvida valorizado em qualquer dimensão, e desta vez ele teve muita sorte. O aluno percebeu que no geral ele poderia considerar isso um sucesso porque mesmo que eles fossem bárbaros, ainda era possível fazer negócios com eles. Nesse momento o chefe perguntou se ele havia contado as moedas até o final e se havia o número exato de moedas. Lee respondeu que estava tudo certo. De repente uma menina começou a levantar o aluno e Tamarti disse que ele devia estar muito cansado da estrada e perguntou se ele descansaria na área deles. Em seguida o chefe lembra que ainda não sabia seu nome e o protagonista se apresentou como Fan Li. O homem pensou no nome do cara e pediu a uma garota chamada Nia para cuidar de Lee. Ela imediatamente concordou e começou a arrastá-lo para algum lugar. Nosso personagem principal não entendeu nada e perguntou ao chefe o que estava acontecendo e exigiu uma explicação. Enquanto isso os meninos que os observavam em silêncio perceberam que Nia ia entreter o jovem comerciante que havia chegado recentemente à sua região. Então os meninos correram felizes atrás deles e disseram que logo viriam o show com seus próprios olhos e acrescentaram que estavam esperando por isso há muito tempo. De repente um homem perguntou a Nia se ela realmente tinha um novo amigo e perguntou quando seria a vez dele porque ele sonhava com isso há muitos anos, mas a garota virou para o morador local e disse que isso não aconteceria nem nesta vida e nem na próxima. Depois disso Nia rapidamente empurrou Lee para dentro de um prédio e imediatamente fechou a porta na frente dela. O protagonista não conseguia entender o que estava acontecendo ali e todos os garotos rapidamente correram para lá dizendo que
O tão esperado show estava prestes a começar. Nia pediu para o cara não se preocupar e disse que ela não iria machucá-lo. Lee não imaginou que perderia sua pureza na era medieval. Depois de algum tempo o protagonista acordou. Nia diz que o Lord Tamart tinha acabado de chegar até eles e trouxe comida. O protagonista agradeceu a Nia e começou a comer porque durante todo esse tempo ele estava com muita fome. A garota começou a cozinhar o prato sobre o fogo e nosso personagem principal lembrou que ontem ele não se conteve. Ele pensa que realmente não é em vão que dizem que homem tem dificuldade em resistir ao charme. O protagonista era um cara comum e ele estava feliz em fazer isso com uma garota tão bonita. Além disso, ele acha Nia muito gentil. Nesse momento, o herói perguntou à garota se o chefe realmente tratava todos os mercadores tão bem e disse que era agradável fazer negócios com ele. Além disso, Tamart lhe trouxe o café da manhã e ele até se sentiu um pouco constrangido. Nia pediu ao prota para relaxar e disse que o chefe era um governante muito incomum e que ele não poderia ficar constrangido por um tratamento tão agradável. A garota também falou que Tamart era muito justo e ele levava um estilo de vida muito modesto, mas em uma situação normal ele nunca teria gasto essa quantidade de dinheiro em especiarias. Nia contou que recentemente seus distritos estavam cheios de ladrões e comerciantes os evitavam. Então ele o tratava dessa forma porque esperava continuar fazendo negócios com ele. A menina acrescentou que Tamart também era muito sensível à sua reputação e ele poderia ser chamado de um homem de palavra. O protagonista nesse momento não entendia por que o sistema exigia que ele fosse derrubado do trono e pensou em escolher outro lugar. De repente o sistema informou que o proprietário não tinha autoridade para realizar essa ação. Lee percebeu que era como se fosse feito refém. Porque se a pessoa era boa ou ruim, ele ainda precisava eliminar qualquer pessoa que o sistema apontasse. De repente o casal ouviu alguns sons do lado de fora. O aluno ficou muito surpreso e pensou no que estava acontecendo ali. Então eles saíram e viram que todos estavam se preparando para algo e o homem disse a todos que eles tinham acabado de ser atacados, então tinham que se preparar. Lee ficou muito surpreso com essas palavras e disse que agora iria lá e veria o que realmente estava acontecendo. Nia queria ir com ele, mas o homem se aproximou e disse todas as mulheres para ficarem dentro e trancarem as portas. Em seguida o protagonista pegou o spray de pimenta e entregou para Nia explicando que se alguém viesse até ela deveria apenas borrifar na cara deles. O jovem também pediu para Nia sentar e não sair de lá. Ele prometeu que voltaria para ela muito em breve e pediu que se cuidasse. Depois disso o protagonista se aproximou da torre e as pessoas diziam que os ladrões já tinham enlouquecido completamente e que era só um bando de andarilhos que sairiam de lá. Depois de conseguir o que precisavam, os bandidos ficaram no portão e disseram a Tamart que eles tinham exigências simples e pediram que ele lhes desse alguns grãos para que pudessem sobreviver ao inverno. Além de um pouco de ouro, eles falaram que queriam atualizar suas roupas porque estavam cansados de usar roupas velhas fedorentas. De repente um deles gritou que ainda queria mulheres e que não queria sair de lá sem elas. Mas um deles perguntou ao cúmplice como conseguiriam tantas mulheres e o ladrão respondeu que não importava porque eles queriam levar todas as mulheres. Tamart, subindo na torre, ficou muito irritado. O chefe achava que algo tinha que ser feito porque os homens tinham perdido completamente o medo. Em seguida o chefe diz aos ladrões que eles eram aberrações e pediu que eles nem esperassem sair de lá. Nesse momento Tamart pediu a seus guerreiros que o ouvissem e ordenou que pegassem armas e escalassem um muro para se preparar para a batalha com essas aberrações. Mas quando todos os moradores estavam se preparando para a batalha, eles notaram que os ladrões começaram a se retirar de lá e se perguntaram se eles realmente se assustaram. Nesse momento um dos ladrões olhou em sua direção e sorriu. Os soldados e os moradores perceberam que isso não era bom e eles estavam claramente planejando algo. O protagonista fala que parecia que estavam esperando por algo e concluiu que eles estavam esperando por reforços para atacar a cidade. O ladrão sorriu e disse que tudo deveria começar em breve e acrescentou que esta noite deveria ser quente e inesquecível para todas as pessoas. De repente um dos soldados começou a correr em direção ao muro e anunciou o alarme. Ele gritou que um incêndio havia começado e o celeiro estava todo em chamas. Tamart não acreditou e se virou convencido de que este celeiro foi realmente capturado pelo fogo e todas as pessoas correram para lá. Ele percebeu que esse incêndio não era um acidente e os ladrões estavam envolvidos nele. Nesse momento o morador informou que os ladrões tinham ido para a ofensiva e disse que eles tinham que passar rapidamente para os ataques de retaliação. De repente os ladrões a cavalo começaram a correr em direção a eles. Eram muitos e estavam todos armados e preparados para o ataque. O ladrão ordenou que seus filhos pegassem
tudo o que pudessem levar, inclusive ouro e os pertences desses moradores. Todos os ladrões concordaram com seu líder e disseram que iriam até o fim e não deixariam nada para sua segurança futura e acabariam com todos. O protagonista olhou para tudo isso e se perguntou se tinha um traidor entre eles. O jovem tinha um sentimento ruim e ele precisava sair de lá imediatamente, porque poderia facilmente ir de base nesse caos. Enquanto isso, Tamarte olhou para as ações de seus inimigos e ordenou que Morga levasse pessoas para apagar o fogo. Morga imediatamente concordou e disse que eles rapidamente apagariam o fogo. Em seguida, o chefe ordenou que o resto do povo defendesse a cidade e não recuasse. Ele acrescentou que eram apenas bandidos que se arrependeriam de ter vindo até eles. Nesse momento, aquele mesmo morador que ameaçou o protagonista ficou na frente dos assaltantes e todos os ladrões aguardavam seu comando para lançar um ataque e destruir todos. O traidor olhou para a situação na cidade e imediatamente deu o comando aos ladrões para que eles pudessem lançar um ataque secreto e enganar todas as pessoas. Um morador chegou ao guerreiro e disse que aparentemente ele era um dos vendedores contratados pelo senhor e pediu que ele não se preocupasse porque todos os portões estavam bem fortificados. Em seguida, o morador contou que esses bandidos não os atravessariam tão facilmente e pediram que ele fosse para o muro ajudar o resto dos guerreiros a defender sua cidade. O guerreiro disse que já estava correndo lá e só veio aqui verificar a situação. De repente, atrás do morador, um homem com uma faca na mão o atacou. Eles rapidamente acabaram com o morador local enquanto seu parceiro distraiu com suas histórias sobre como ele defendia a cidade de todo o coração. Outro guerreiro percebeu isso e correu até o chefe dizendo que os ladrões já haviam arrombado o portão. Tamarte pensou em como isso era possível e de repente notou nos mercenários destruir todos os seus guerreiros no telhado e atacá-los pelas costas. Tamarte não entendeu o que estava acontecendo e ficou chocado que eles foram atacados por mercenários que eles mesmos contrataram para defender a cidade. Nesse momento alguém o chamou e o agarrou pelo ombro. Em seguida, o mercenário agradeceu a Tamarte por pagar generosamente por seus serviços e disse que foi forçado a informá-lo de que sua cooperação foi concluída. O chefe não conseguia entender do que aquele mercenário estava falando e de repente recebeu um golpe. Depois do fim de Tamarte, todos os portões se abriram e os mercenários imediatamente correram em cavalos, ordenando que seu povo não poupasse ninguém. Os ladrões não deixaram chance para os moradores e eles não puderam mais resistir aos inimigos porque havia muitos mais deles e todos estavam armados. Graças à traição os derrotaram. O protagonista assistiu a tudo isso e pensou que ele sabia que problemas eram esperados desses mercenários e seus instintos também não o decepcionaram dessa vez. Enquanto isso, os ladrões dispararam flechas e começaram a destruir todos com a ajuda de centenas de atiradores. Os moradores não conseguiam mais se defender. Lee assistiu a esse caos e percebeu que era impossível ficar ali. Ele mais uma vez se imaginou na imagem de um general corajoso correndo para a batalha, mas o jovem mal conseguia arrastar os pés para fora de lá e não conseguia entender por que eles haviam ficado tão moles. O protagonista percebeu que não havia nada mais importante do que a própria vida. Então ele rapidamente chegou ao celeiro pensando que precisava sair de lá rapidamente. Então ele começou a chamar Nia, mas ela não respondeu ao chamado dele. Nosso personagem principal não conseguia entender para onde ela poderia ter ido porque ele pediu que ela não fosse a lugar nenhum e ficasse lá. Então Lee percebeu que ele não tinha o que fazer e teria que sair rapidamente de lá sem ela. O jovem imediatamente abriu o portal e quis fugir dali, mas nesse momento ele ouviu a voz de uma menina que pediu para deixá-la ir. Ele percebeu que era Nia e o ladrão a importunou dizendo que não podia pensar que em um lugar tão miserável era possível encontrar uma garota tão bonita como ela. O homem começou a atacá-la e pediu que ela não resistisse porque ele queria que ela fosse com ele para longe. O herói assistiu a tudo isso e pensou que essa aberração ainda não queria deixar Nia ir. Ela resistiu a ele e implorou para que ele a deixasse ir. O vilão continuou dizendo que teve muita sorte desta vez e encontrou um verdadeiro tesouro. Nesse momento a garota borrifou o spray de pimenta e disse que ele iria gostar. O cara imediatamente começou a se contorcer de dor e disse que seus olhos estavam muito doloridos e ele não conseguia enxergar. Nia começou a escapar rapidamente de seu abraço e o ladrão perguntou o que ela fez com ele. O protagonista rapidamente pediu que ela se aproximasse dele. A mulher ficou feliz ao ver o estudante e começou a correr em sua direção. Mas a garota infelizmente foi atacada por trás com uma lança e caiu no chão. Então a menina machucada pediu que Lia deixasse e fugisse. De repente um ladrão mirou no protagonista e jogou uma flecha nele. O atingiu diretamente no estômago e ele imediatamente caiu no chão.
mas como o protagonista estava com colete ele não teve ferimentos, porém ainda estava com muita dor e percebeu que era muito difícil para ele respirar porque era um forte golpe. Então todos os vilões se reuniram na frente dali e seu cúmplice disse que o cegaram com uma coisa estranha. O ladrão perguntou ao seu povo se bateram nesse cara e se ele ainda estava vivo. Responderam que ele parecia estar ileso e estava vivo. O protagonista rapidamente correu para o prédio ao lado e os vilões ficaram surpresos e disseram que iriam queimar esse celeiro. Nosso personagem principal rapidamente entrou nesse celeiro e se trancou lá. Agora tendo aberto o portal ele correu rapidamente para dentro para se esconder. Quando o protagonista se viu em seu quarto ele tropeçou no cachorro que estava deitado e caiu no chão. Ele estava com muita dor e pensou que tinha esquecido completamente essa besta. Então ele pegou o cachorro em seus braços e o jogou de volta. Em seguida o herói começou a fechar rapidamente o portal para não ter problemas com essa gangue maluca de ladrões. Depois disso ele finalmente se sentou em uma cadeira e conseguiu se acalmar após eventos tão inesperados acontecerem com ele em um dia. Lee pensou que não deveria mais voltar lá porque isso significava caixão e vela preta, mas o jovem estava muito triste e pensou que de agora em diante nunca mais veria Nia. Ele achava que o sistema não podia exigir que ele completasse uma tarefa em outra dimensão. Lee imagina que era como em um jogo e era impossível falhar na missão sem abrir o jogo. O protagonista considera tudo um pesadelo mas foi capaz de encontrar seu amor. De repente o sistema apareceu à sua frente onde sua tarefa ainda era assumir o trono e a punição pelo fracasso é o fim do jogador. De repente apareceu que Lee tinha 48 horas para completar a tarefa e logo um cronômetro apareceu na frente dele. Lee ficou muito surpreso com a punição por falha e se perguntou se era possível descobrir especificamente sobre essa punição. De repente apareceu uma notificação de que informações mais detalhadas não estavam disponíveis. O herói se perguntou se ele realmente só tinha 48 horas de vida. O aluno ficou muito assustado com isso e pensou que tipo de piada eles eram e que direito essa bola tinha de tirar a vida de outras pessoas. O protagonista percebeu que primeiro ele precisava se acalmar e ele tinha que se recompor para pensar em um novo plano de ação. Então ele lembrou das palavras de seu grande líder de que nenhum poder poderia resistir ao cano de uma arma. Então ele pensou que só poderia completar a tarefa com a ajuda da força bruta. Fan Li pensava que Tamarte já partiu e agora a cidade não tinha governante. Isso significava que ele só precisava derrotar os ladrões e mercenários, e aí o próprio poder vai parar nas suas mãos, mas o protagonista pensou em como poderia derrotar todos eles e onde poderia obter armas para o confronto. Em seu país as armas de fogo eram completamente proibidas e ele não podia obtê-las nem mesmo no mercado negro, mas pensou que talvez pudesse comprar armas no exterior. O aluno percebeu que não conseguiria fazer isso porque não tinha tempo de voar para outro lugar. De repente o aluno teve uma ideia e começou a procurar a informação que precisava na internet e achou que essa era a única solução. No dia seguinte a primeira coisa que Ali fez foi ir ao banco trocar dinheiro de ouro por dinheiro normal para que ele pudesse gastá-lo. A funcionária do banco falou que com o preço atual do ouro ele conseguiu 90 mil e acrescentou que todo o valor já havia sido depositado em sua conta. Depois disso nosso herói foi para uma oficina. Ele entrou e entregou o pendrive para o funcionário dizendo que precisava dele para fazer isso. Lee acrescentou que o assunto era urgente e o resultado era necessário para amanhã. O funcionário inseriu o pendrive no computador e ficou muito surpreso. Então ele perguntou se o jovem realmente tinha assistido a muitos filmes sobre o apocalipse zumbi e questionou o que ele ia fazer com tal coisa, mas ele disse que seus desenhos eram engraçados e ele gostou. O protagonista respondeu que era um equipamento para filmar e ele era um diretor novato e precisava disso para seu novo filme. O trabalhador disse que agora tudo ficou claro e explicou que duvidava que ficaria pronto para amanhã porque era difícil de fazer, mas Lee pagou pelo trabalho e material adiantado. O jovem acrescentou que tudo tinha que ser feito de forma rápida e confiável. O funcionário ficou chocado com isso porque era muito dinheiro e ninguém nunca havia lhe pago esse valor antes. Ele imediatamente tentou fazer tudo em pouco tempo. Depois disso, o estudante escolheu um carro que fosse adequado para si mesmo e pediu que o mecânico pudesse realizar todos os seus planos em relação a esse carro. Quase todo o tempo restante o protagonista ajudou o mecânico com seu próprio pedido para que ela pudesse ter tempo de completar tudo e não falhar na tarefa. Depois de muito trabalho e tanto tempo perdido eles conseguiram. O próprio trabalhador ficou feliz e disse que todo cara pelo menos uma vez sonhou com uma máquina apocalíptica.
Eles finalmente completaram essa tarefa e finalmente a máquina do apocalipse legal estava pronta. O trabalhador acrescenta que é uma máquina ideal para violência insana como nos filmes. Além disso, ele trocou o motor e não deveria haver problemas durante a condução. O cara também disse ali que ele teria que chamar um guincho porque esse carro não poderia circular pela cidade, mas o estudante respondeu que não tem tempo para isso e pegou as chaves. Então o herói saiu imediatamente de lá e o mecânico correu atrás dele pedindo que não mencionasse que ele fez o serviço do carro. Enquanto isso, um fiscal estava emitindo uma multa para alguma pessoa e o homem imediatamente saiu da loja implorando para o fiscal não fazer isso. O homem sorriu e disse que já era noite lá fora, então literalmente entrou na loja para fazer compras por 5 minutos e perguntou se poderia perdoá-lo desta vez, mas o inspetor disse que não estava interessado no tempo e 5 minutos também é considerado tempo. Então lhe deu uma multa de 5 yuan e menos 3 pontos na carteira. De repente o protagonista passou pelo fiscal em alta velocidade. O fiscal e o homem também olharam para o carro e não conseguiram entender o que era. O fiscal achou que o infrator tinha que ser pego imediatamente e subiu em sua motocicleta perseguindo o carro de Lee. Em seguida o homem ordenou que o estudante puxasse imediatamente para o acostamento da estrada e parasse. Nosso personagem principal percebeu que tinha problemas e ele apertou totalmente o pedal do acelerador, desaparecendo desse inspetor persistente. O inspetor percebeu que se tratava de um veículo caseiro que não atendia a nenhum requisito de segurança e que se tratava de um carro perigoso. Ele percebeu que essa estranha máquina representava um perigo tanto para as pessoas quanto para os bens da cidade. Então era preciso se livrar dela rapidamente. Neste momento o protagonista se escondeu em um local onde as obras estavam sendo realizadas e abriu o portal. Ele estava prestes a partir e pensou que a hora da verdade estava próxima. Enquanto isso, em outra dimensão, os mercenários queimaram o celeiro e ele continuou a arder com chamas. Os vilões pensaram que por algum motivo o protagonista agora estava em silêncio. Os ladrões esperavam ouvir o doce chiado de Lee e pensavam que parecia que aquele fraco foi rapidamente sufocado. De repente eles ouviram algum tipo de rugido no celeiro e pensaram quais eram aqueles sons porque já haviam percebido que não havia ninguém lá. Nesse momento o protagonista apareceu na frente deles em seu carro do apocalipse e começou a se mover em sua direção. Os mercenários congelaram de surpresa e não conseguiam entender o que era porque nunca tinham visto nada parecido antes. Lee começou a atacar impiedosamente todos os vilões e as pessoas não conseguiam lidar com o equipamento e não sabiam o que fazer. Nesse momento o mercenário que importunou Nia se deitou no chão e sofreu com dores. Ele se perguntou que tipo de criatura infernal era aquilo. Mas Lee começou a se aproximar com o carro e o mercenário perguntou que tipo de monstro era e pediu para não se aproximar dele. Nesse momento nosso herói lidou com esse mercenário e o eliminou desse mundo. O cara gritou com dor e não resistiu. Os demais assaltantes viram o corpo do cúmplice e muito assustados começaram a fugir de lá e pedir ajuda aos poderes celestiais para salvá-los. Lee pensou nas suas ações sobre machucar alguém de forma tão cruel. Mas agora não tinha tempo para pensar nisso porque precisava salvar Nia. Ele desceu do carro e ao ver todo aquele horror o cara imediatamente vomitou. Depois disso o protagonista achou a garota e disse que ia salvá-la. Nia quase perdeu a consciência, mas ela reconheceu o herói. Nosso personagem principal percebeu que o ferimento era muito grave e sem a medicina moderna ela não iria sobreviver. Então o jovem tirou um extintor de incêndio do porta-malas e apagou o fogo para que ele não engolisse prédios vizinhos e incinerasse toda a cidade. Depois disso ele pegou Nia em seus braços e pediu que ela fosse paciente por um tempo e abrindo o portal começou a se mover em sua direção para salvar a vida da mulher. Assim que passou pelo portal Nia ficou muito surpresa e perguntou onde eles estavam, mas o estudante disse que mais tarde ele responderia todas as perguntas dela. Então ele a colocou cuidadosamente em sua cama e pediu que ela o esperasse lá por um tempo. Depois disso o protagonista voltou para a Idade Média e olhou para o cronômetro, notando que ele só tinha 12 minutos restantes, que era muito pouco. Mas Lee lembra que assim que ele fechar o buraco de minhoca o tempo para na outra dimensão, ou seja, onde Nia está o tempo fica parado. Enquanto isso os mercenários amarraram todos os habitantes da cidade e os levaram para serem vendidos como escravos. Nesse momento o comerciante disse a Morgan que ele poderia ficar rico apenas vendendo escravos. O comerciante disse a Morgan que ele sabia seu nome e ele era um guerreiro forte, então convidou Morgan para trabalhar para ele e ganhar dinheiro, mas Morgan se aproximou do mercenário e cuspiu em seu rosto dizendo que nunca trabalharia para um rato tão mentiroso como ele. Em seguida,
Morgan o chamou de traidor e pediu que ele acabasse isso imediatamente, caso contrário no futuro ele voltaria para destruí-lo. Nesse momento o traidor enxugou o rosto e chamou Morgan de tolo. Em seguida o traidor imediatamente pegou sua espada e disse a Morgan que ele iria realizar seu desejo, mas de repente o mercenário pediu ao seu chefe traidor para olhar o que estava acontecendo ali porque havia uma criatura estranha. Logo nosso herói foi até eles e acendeu os faróis para chamar a atenção. O ladrão ficou surpreso e perguntou ao mercenário o que era porque parecia muito ameaçador e fazia as pessoas terem medo dele. O mercenário logo perguntou se esses caipiras poderiam inventar algo assustador e pensou que eles provavelmente construíram essa coisa para assustar crianças. Então o mercenário ordenou que seus homens fossem rapidamente até lá e retirassem quem estivesse operando essa coisa para que ele mesmo pudesse lidar com esse encrenqueiro, mas o protagonista os cegou com seu farol e então começou a se mover rapidamente em direção a eles para lidar com todos. Lee começou a esmagar rapidamente todos eles. Já que ninguém naquela época sabia como lidar com uma máquina de destruição, todos ficaram em choque. O mercenário traidor olhou para tudo e não podia acreditar em seus olhos porque seu povo estava armado com espadas e escudos, mas não podia fazer nada para se opor a este monstro. Mas então o mercenário ordenou que seu povo construísse uma muralha de escudos para defesa. Eles imediatamente cumpriram a ordem e ordenaram que todos aguentassem. Nosso herói neste momento se lembrou das palavras do mecânico que ele havia instalado um motor poderoso com volume e torque máximos e o tornou sofisticado. O mecânico pediu que ele levasse em conta o fato de que não se tratava de um boneco bonito e disse que esse monstro poderia até ser conduzido por uma parede. Então pensando nisso nosso herói começou a se mover em grande velocidade em direção à parede e estava confiante de que ele teria sucesso. Porque seu plano foi concluído sem erros, o mercenário ficou muito surpreso e não sabia que tipo de monstro infernal era porque nem mesmo um cavalo conseguia desenvolver tamanha velocidade e era inesperado. O protagonista montou ao longo desta muralha e facilmente derrotou os planos dos inimigos, não deixando nenhuma chance de defesa. O ladrão mercenário Morgan congelou de surpresa e não conseguia entender que tipo de monstro era esse que derrota sozinho um exército. Os mercenários ficaram chocados e disseram que esse poder não era deste mundo e que esta era uma carruagem do submundo. Eles acharam que suas ações enfureceram os próprios deuses. Em seguida o mercenário disse a seu chefe que demônios do inferno tinham vindo para puni-los pessoalmente por seus atos pecaminosos e pediu para escaparem rapidamente de lá. O outro ladrão concordou com as palavras do mercenário e disse que não podia mais ficar lá porque não levaria nada de bom, mas o mercenário o parou e perguntou se ele realmente decidiu fugir sendo que eles estavam arquitetando esse plano há muito tempo e no pico do sucesso ele queria desistir de tudo. Então o ladrão respondeu perguntando o que mais eles poderiam fazer com esta carruagem dos demônios. O mercenário respondeu que tudo estava claro e ele se revelou um simples covarde. O ladrão depois de escutar isso resolve ficar com o traidor, mas ele pediu ao mercenário que retomasse suas palavras de que ele era um covarde. De repente o mercenário pediu que ele olhasse para aquele que estava sentado sobre esse monstro. O mercenário traidor sorriu e disse que poderia não acreditar, mas ele conhecia aquele cara que controlava esse bicho. O ladrão olhou para o personagem principal e concordou com o mercenário dizendo que agora eles sabiam exatamente quem estava no caminho de seu sucesso. Então começaram a mirar no carro de Fan Li e de repente o ladrão disparou uma flecha no espelho pensando que isso definitivamente seria um golpe fatal. Mas para sua surpresa a flecha bateu no vidro e inesperadamente voou para o lado. Eles não conseguiam entender que tipo de monstro era esse que espadas e flechas não tinham efeito. O protagonista lembrou que ele pediu ao mecânico que lhe fornecesse vidro à prova de balas, mas o mecânico disse que se ele soubesse o quanto era caro, o mecânico acrescentou que instalar esse vidro também levaria algum tempo. Então o protagonista perguntou ao mecânico se era possível inventar algo e disse que alguma parte da máquina era para levar o golpe de uma arma. O mecânico disse que era possível colar uma película protetora e com ela o vidro aguentava muito até uma bala. Em seguida o trabalhador questionou quantas camadas ele queria e lhe respondeu 50 camadas. O ladrão ficou chocado quando viu isso e perguntou ao mercenário se ele tinha visto que estava protegido por uma barreira invisível. Então ele concluiu que era definitivamente uma criatura de outro mundo. Sendo assim, o ladrão questionou o que fariam agora, mas se virando ele notou que o mercenário já havia conseguido escapar dali. O ladrão lembra que foi chamado de covarde por um chefe que acabou de fugir. Em seguida ele também começou a sair rapidamente quando notou o protagonista o perseguindo. De repente nosso herói sinalizou para ele e isso deixou o cavalo tão assustado que o derrubou. O ladrão ficou surpreso que a fera também pudesse fazer tais sons e se deitou no chão. Nesse momento Morgan caiu de
joelhos e pediu ao Deus misericordioso que os ajudasse a alcançar a justiça num momento tão difícil. Morgan pediu a Deus que enviasse esses ladrões desonestos diretamente para o inferno e ele queria que eles queimassem lá por seus pecados para sempre e sofressem como estão agora. De repente o ladrão começou a chorar e disse que se voltou para esse caminho pecaminoso porque não tinha opção e antes disso ele era um fazendeiro honesto, mas a vida o obrigou a se tornar um ladrão. Nesse momento o protagonista abriu a porta do carro e Morgan disse que suas orações foram respondidas tão rapidamente que Deus se mostrou e ele estava grato. Mas para sua surpresa nosso herói desceu do carro chamando os moradores e pediu que parassem de se ajoelhar e pegassem armas para lutar. Morgan ficou muito surpreso com isso e percebeu que Fan Li era o salvador deles que os ajudou a derrotar os vilões. Então Morgan imediatamente se inspirou nisso e ordenou que todo o seu povo o seguisse e disse que eles não deixariam esses bandidos escaparem. De repente todos os soldados começaram a correr em direção aos inimigos com armas e Morgan ordenou que todos os soldados não poupassem ninguém. Todos os guerreiros ganharam força e começaram a derrotar esses ladrões. Morgan ficou de pé e deu dicas para todos a fim de vencer. De repente todos os começaram a recuar de lá e Morgan ordenou que seus soldados atirassem nesses covardes que estavam apenas fingindo ser fortes invasores. Depois disso Morgan se aproximou do corpo do respeitado chefe Tamart e disse que lhe salvou a todos e também salvou esta cidade do terror e dos invasores. Morgan disse ao seu senhor que o protagonista era a personificação do Senhor na Terra e ele montado em sua carruagem trouxe terror aos inimigos. Tamart ainda estava vivo e chamou Fan Li para dizer algo. Ele pediu para não interrompê-lo e ouvir suas últimas palavras. Tamart fala que não consegue agradecê-lo pelo que ele fez por essa cidade, mas tinha um pedido para ele. Em seguida Tamart pede que o protagonista seja o governante após sua partida e continuasse os assuntos que ele deixou inacabados. O chefe acrescenta que ele foi um governante fraco e permitiu que os inimigos tramassem intrigas bem na frente de seu nariz e não impediu isso a tempo. Então ele pediu que Fan Li honrasse a cidade com seu governo, porque assim essas terras prosperariam como nunca antes e ele tinha grande fé em seu potencial. Tamart pede que Fan Li prometa isso e acrescentou que caso contrário seus súditos não seriam capazes de sobreviver até a primavera. O protagonista percebeu que eles realmente o consideravam um deus e pensou que também precisava completar a tarefa e se manter vivo. Então ele olhou para o chefe e disse que lhe prometia ser o próximo governador. Tamart respondeu que agora poderia descansar. Em seguida fechou os olhos e disse a Morgan que eles tinham que servir fielmente ali e proteger esta terra. Tamart fala para o personagem principal que a partir de hoje entregou a cidade Angelina a ele e pediu que ele administrasse a cidade com sabedoria e sempre protegesse seu povo de conquistadores malignos. Imediatamente após essas palavras o chefe perdeu a consciência e deixou este mundo para sempre. Todos os moradores tinham muita pena do senhor porque o amavam muito e o respeitavam como governante. Nesse momento o sistema aparece na frente de Lee e dizia que a tarefa de tomar o trono estava concluída e ele escapou da punição. O protagonista recebeu uma notificação com parabéns e ele se tornou o governante de suas primeiras terras. Então a primeira etapa para se tornar um grande imperador foi concluído e por isso ele foi premiado com uma recompensa por completar a tarefa. E uma nova função de mapa foi aberta. A função se chamava Caça ao Tesouro e Lee não conseguia entender todas essas novas funções. De repente alguém gritou que o protagonista agora era seu novo senhor e eles tinham que obedecê-lo e respeitá-lo. Então nesse momento todos os moradores se curvaram a ele e disseram que seu novo líder era um herói que salvou a todos quando achavam que não havia mais esperança. Em seguida perguntaram qual era a sua primeira ordem como chefe. Lee responde que primeiro eles precisavam colocar tudo em ordem. Então o jovem ordenou que Morgan enterrasse todos os heróis caídos e colocasse os corpos dos ladrões em uma pilha. Depois se livrasse na fogueira para não se lembrar deles novamente. Logo nosso herói pediu a Oya que contasse todas as suas perdas para que pudessem estocar comida o mais rápido possível e lentamente retornar à sua antiga vida pacífica. Morgan disse ao prota que ele tinha que lhe dar mais notícias. Em seguida contou que devido a um incêndio no celeiro todos os grãos estavam quase completamente queimados. Morgan também contou que por ordem do chefe ele pegou pessoas e foi apagar o fogo. Mas quando chegaram ao local já era tarde demais e todos os suprimentos para o inverno se esgotaram. Os moradores ficaram chocados ao ouvir essa notícia e perguntaram como poderiam sobreviver ao inverno. Nesse momento todos começaram a entrar em pânico e nosso personagem principal ordenou que os moradores se acalmassem porque não havia problemas sem
Soluções. Fan Li acrescentou que ele cuidaria da questão alimentar e prometeu que eles nunca passariam fome e por fim disse aos moradores que se entenderam agora podiam começar a trabalhar. Oya pensou que eles não tinham um líder assim e pensou nas palavras do Fan Li sobre não deixar eles passarem fome. O guerreiro percebeu que Tamarte havia feito uma escolha sábia. Depois disso Oya perguntou a Li o que eles poderiam fazer com os prisioneiros e o protagonista perguntou se havia alguma masmorra para jogá-los lá por enquanto. Oya respondeu que não precisava se preocupar com o grão porque Tamarte era um governante muito econômico e antes de sua partida conseguiu acumular uma bela quantia, e com esse dinheiro eles poderiam durar até o inverno. Nosso personagem principal estava interessado quando o assunto era dinheiro e perguntou a Oya quanto eles tinham, então o cara pediu que o seguisse e disse que agora lhe mostraria tudo. Em seguida o levou a algum prédio onde havia muitos baús e logo que Oya abriu um desses baús, Li ficou muito surpreso e sem palavras porque ali ele viu um baú cheio de ouro. Nesse momento Oya fala que tem 3.000 moedas de ouro e 5.000 moedas de prata. Estas foram todas as economias de Tamarte durante todo o período de seu reinado. Oya também falou que este verão foi muito quente e houve uma quebra de safra em toda a área, por isso os grãos agora estavam caros. Mas esse dinheiro deveria ser suficiente para sobreviver ao inverno. O guerreiro comentou que Tamarte entendia muito de agricultura e em anos anteriores costumavam vender excedentes de grãos, mas dessa vez foi o contrário. O protagonista percebeu que havia cerca de 4 milhões de dinheiro lá e ele nunca tinha visto esse dinheiro na vida. Então o jovem pensou que com esse tipo de dinheiro ele não teria preocupação, mas antes ele tinha que levar Nia para o hospital. Depois disso nosso herói volta para o seu mundo. Quando ele começou a deixar o local onde a construção estava acontecendo, a polícia já estava lá esperando por ele. De repente o inspetor parou o aluno e perguntou se ele tinha visto um carro estranho coberto de espigões. O herói respondeu que ele não tinha visto ninguém lá. Lee ainda estava com a bola nas mãos e os fiscais conversavam entre si que testemunhas viram o carro entrar no canteiro de obras e foram até o local. Depois disso nosso herói levou Nia para o hospital e ela recebeu imediatamente a ajuda necessária. E já no dia seguinte ela começou a recuperar a consciência, a garota acordou e Lee ficou ao lado dela. O herói contou que ela estava dormindo há muito tempo e ele estava com medo de que ela nunca acordasse. Nesse momento Nia se virou e perguntou que tipo de lugar era esse porque ela nunca viu tais edifícios. O protagonista se aproximou dela e pediu que ela não fizesse movimentos bruscos. Ele disse que ela tinha acabado de se recuperar e precisava de paz, então ele colocou comida na frente dela e ela perguntou o que cheirava tão bom. Nosso personagem principal contou que felizmente seus órgãos internos não foram afetados e o médico permitiu que ela comesse um mingau. Nia ficou surpresa e não entendeu que tipo de prato era mingau, mas depois de provar cuidadosamente uma colher ela percebeu que era uma comida muito saborosa. A menina rapidamente começou a comer e Lee pediu que ela tivesse cuidado porque seus pontos poderiam se desfazer. Nia respondeu que era muito saborosa e era como a comida dos deuses. Ela nunca tinha provado nada mais saboroso em sua vida. Nesse momento a garota não acreditou no que estava acontecendo e pediu que o protagonista lhe contasse a verdade se eles tinham partido, mas o estudante pediu que ela não dissesse bobagens. Nia fala que este lugar parecia um palácio dourado e ela sabia que após a partida as pessoas tinham dois caminhos, e os deuses os levaram para o Palácio Dourado. A garota acrescenta que ouviu que no Palácio Dourado o sol estava sempre brilhando e havia a mesma atmosfera agradável que aqui. Ela também ouviu que demônios vinham para pessoas más e pregavam pecadores em suas carruagens para levar direto para o inferno. O protagonista percebeu que não era surpreendente que os ladrões o confundissem com um deus porque ele parecia se encaixar bem em suas crenças. De repente Nia corou e começou a se sentir mal. Lee se assustou e perguntou onde ela estava machucada, mas a garota disse que queria ir ao banheiro. O protagonista a levou e achou que precisava comprar umas roupas porque além de um vestido de hospital, ela não tinha nada nessa dimensão. Lee explica que depois de terminar as coisas ela tinha que pressionar lá e tudo sujo ia embora. Nia diz que era uma espécie de milagre da tecnologia. Nesse momento o protagonista avisou a garota que estaria ocupado nos dias seguintes e ele queria contratar uma enfermeira para cuidar dela enquanto ele estava fora. O jovem pediu que ela pegasse um celular e entrasse em contato com ele se precisasse de alguma coisa. Nia não entendia que tipo de coisa era celular e como usá-lo. Então Lee passou toda a primeira metade do dia ensinando a como mexer no celular. Depois disso ele saiu do hospital e foi trocar todas as moedas de ouro. Já com o dinheiro na mão o protagonista foi atrás de casas
O trabalhador mostrou uma casa e disse que os donos haviam emigrado para o exterior há muito tempo e dificilmente retornariam. O trabalhador também falou que poucas pessoas alugavam casas tão grandes e se o herói quisesse comprar essa mansão podia conseguir um bom desconto. Em seguida ele começa a dizer que esta enorme casa tinha todas as comodidades, incluindo um ginásio e sala de entretenimento, assim como um cinema e jacuzzi para um relaxamento completo. O trabalhador mostrou ao aluno a piscina e disse que em geral essa casa tinha tudo para uma vida confortável e ele não tinha que pensar em nada. O cara também acrescentou e disse que o principal era que havia uma cerca alta que escondia todo o perímetro da casa de olhares indiscretos. E ele podia estar lá tranquilamente. O protagonista responde que gostou de tudo e pediu que ele informasse quando iria preparar um contrato de locação. O funcionário concordou e pediu que ele esperasse por enquanto. Fan Li pensou que agora era possível dizer que ele tinha sua própria casa e não precisava voltar para o dormitório. Nesse momento o garoto decidiu enviar 200 mil para a mãe para que a vida deles ficasse mais fácil, mas logo pensou que uma grande quantidade poderia assustá-los. Depois disso o jovem pediu ao sistema que mostrasse ao seu dono novas funções. Ele viu uma roleta no qual 10 mil moedas de ouro poderiam cair, até equipamentos ou características aleatórias poderiam cair, mas o protagonista foi surpreendido com 10 mil moedas de ouro e percebeu que convertido era 14 milhões. Com esse tipo de dinheiro ele poderia viver como rei do mundo, mas a roleta não caiu nos 10 mil e ele se sentiu decepcionado. Ele pensou que esse sistema era tão ganancioso e não queria lhe dar dinheiro. Nosso herói leu que para rodar a roleta era necessário 100 pontos e a primeira vez era grátis. Lee pensou no que ele estava esperando e imediatamente começou a girar novamente a roleta. O estudante esperava que ele conseguisse moedas de ouro e ficasse rico. O resultado dessa rodada poderia virar toda a sua vida de cabeça para baixo e ele poderia imediatamente passar de pobre para rico e começar a viver uma vida boa. Mas então a roleta parou em um prêmio chamado Herói Aleatório e o sistema parabenizou o dono por esse prêmio. Fan Li ficou triste, mas achou que era melhor do que nada. De repente o sistema o notificou de que uma tarefa adicional havia sido aberta. Ele recebeu a tarefa de resgatar Geveisha. Veisha é uma famosa espadachim do reino Warner. As pessoas creem que ela é a encarnação da Valquíria, mas ela encontra um trágico final. Amanhã ela será emboscada na cidade de Turis. O objetivo da tarefa era salvar a geisha antes que ela fosse ferida e o ganho foi de 35 pontos. A punição era perder os ganhos que ele conseguiu na roleta. O protagonista, depois de ler isso, pensou que se falhar nessa tarefa ficará sem o prêmio. Ele ficou muito revoltado com esse fato e achou que era só um assalto porque ele honestamente ganhou o prêmio. Imediatamente apareceu uma notificação no sistema de que o proprietário poderia se recusar a concluir a tarefa, mas neste caso seus ganhos seriam zerados. O herói perguntou se havia pelo menos uma foto do que ele estava procurando. Porque como ele poderia encontrá-la antes de amanhã sabendo apenas o nome dela e questionou como isso o ajudaria. De repente apareceu uma notificação no sistema de que ele poderia olhar para a última foto disponível de Veisha. De repente uma linda garota apareceu na frente dele. Nosso personagem principal ficou chocado com a aparência daquela garota porque ele não esperava que ela fosse tão bonita. Fan Li agora estava motivado e determinado que precisava concluir. O aluno resolveu fazer isso rapidamente e pediu um mapa. Logo um mapa da área apareceu à sua frente e ele começou a estudá-lo. O protagonista percebeu que esta cidade de Turis era muito perto de Angelina, então era maravilhoso porque ele podia ao mesmo tempo explorar as terras familiares. Lee diz que aparentemente seu encontro estava destinado pelo destino. Depois de algum tempo já estava noite, Fan Li mudou todas as suas coisas para a casa nova e começou a se acostumar lentamente com essa luxuosa e confortável mansão. Lee encheu a despensa de comida para que ele pudesse levar a qualquer momento e transferi-la para outra dimensão. Ele também comprou utensílios domésticos e roupas para Nia. Ele queria vê-la neste vestido novo porque ela era uma menina muito bonita e nem se diferenciava das outras neste mundo, mas o aluno percebeu que tinha que fazer a nova missão. Depois de algum tempo o protagonista entrou novamente na outra dimensão. Ele foi para a cidade dos Turis para completar a tarefa e algumas horas depois estava finalmente no local. Lee soube que Turis estava sob o controle do Príncipe Cal, o segundo príncipe de Warner. Nosso personagem principal notou esta cidade e pensou que Turis parecia muito mais impressionante do que Angelina. Também parecia que o tesouro desta cidade era maior. Em seguida nosso herói entrou em um café da cidade e uma garota disse que cobrava uma moeda de prata por uma noite de diversão. O protagonista agradeceu e disse que ele não estava interessado nisso e que só queria saber informações sobre alguém.
De repente ele ouviu alguma garota falando sobre como alguém frequentemente vinha até ela. A menina disse que Veisha era a beldade do reino e ele não tem sorte com ela, acrescentando que o cara tinha que se contentar com uma garota como ela. Nesse momento um morador perguntou por que ela era tão falante. Disse que mesmo uma donzela tão nobre como Veisha poderia ser tomada à força e ela não o recusaria. A menina respondeu que Veisha era uma valquíria e nunca se abaixaria ao nível dele, mas o aldeão disse que ela poderia ser domada. O protagonista ouviu atentamente a conversa e ele não teve dúvidas de que eles estavam falando sobre o objetivo de sua tarefa. Lee olhou para eles e o barman lhe disse que esse era Meyer e ele era o guarda pessoal do segundo príncipe. Parece que Meyer ocupava uma posição bastante alta. O protagonista contou que na conversa ele mencionou Veisha, então o barman respondeu que Veisha era uma guerreira e o príncipe a convidou para lá sob o pretexto de ajudar na luta contra os ladrões. O funcionário acrescentou que durante o dia a garota treinou com soldados e esta noite ela provavelmente estava no castelo. O protagonista imediatamente agradeceu ao barman por essas informações úteis e disse que ele o ajudou muito, então deixou algumas moedas para ele. Depois disso Lee saiu e pensou que ele precisava começar a procurar Veisha no castelo do príncipe porque provavelmente ela estava lá. De repente o pai notou que Meyer estava comprando alguma coisa estranha do vendedor e sorriu colocando alguma coisa no bolso. Lee esperou Meyer sair e depois se aproximou do vendedor perguntando se ele poderia contar o que esse guarda tinha acabado de comprar dele. O vendedor sorriu e perguntou se ele também queria comprar a mesma coisa. Em seguida explicou que era um remédio muito eficaz e poderia ajudá-lo muito se ele estivesse de olho em uma garota inacessível. Ele só tinha que misturar o remédio na comida dela que ela ficaria obediente. Lee concluiu que o fim trágico de Veisha se deu pelo príncipe. Nesse momento o protagonista pensou que se o homem quer usar truques sujos, então ele também vai usar. Depois disso nosso herói começou a seguir silenciosamente este guarda e notou que ele entrou no castelo e imediatamente desapareceu. Nosso herói também decidiu entrar. Depois de um tempo os defensores se apresentaram ao príncipe e disse que tinha chegado dois comerciantes até ele com mercadorias muito interessantes que poderiam ser de seu interesse. O guarda pessoal Meyer estava ao lado do príncipe Carl. O príncipe perguntou ao seu povo por que eles deixaram algum comerciante entrar lá e questionou se ele realmente lhes deu dinheiro para isso. O guarda disse que tinha verificado seus bens e que eram realmente muito interessantes e de alta qualidade, mas Carl inesperadamente ordenou que seus homens destruíssem esse homem. Nosso personagem principal olhou para tudo isso e ficou chocado sem entender o que estava acontecendo ali. O guarda gritou e pediu a sua majestade que perdoasse e tivesse misericórdia dele. Mas as pessoas começaram a levá-lo para longe dali. Nesse momento Carl perguntou ao protagonista se ele realmente queria ficar ali. Em seguida perguntou se ele tinha ido lá para vender coisas e mandou ele mostrar tudo. O príncipe acrescentou que se não gostasse o herói também seria enforcado, mas Lee respondeu que seus bens definitivamente não iria decepcioná-lo porque eles eram da melhor qualidade. O jovem decidiu começar a mostrar os produtos. Primeiro ele mostrou o açúcar. O protagonista se lembrou que mais cedo ele tinha descoberto o custo de vários produtos e descobriu que além de especiarias, a cana-de-açúcar também não podia ser cultivada nesse clima, então o açúcar estrangeiro chegava a esses lugares. Passava pelas mãos de um bando de revendedores e como resultado apenas os ricos nobres podiam comprá-lo. Nesse momento o príncipe provou esse açúcar e disse que era muito doce e que nunca havia provado açúcar tão doce em sua vida. Então Carl rapidamente disse que iria adquiri-lo. Depois disso nosso herói falou que ele também tinha espelhos. Meyer comentou que esse espelho é maravilhoso. Agora o protagonista mostrou o terceiro item que era um sabonete. Lee explicou que esse sabonete o príncipe poderia usar para se lavar e lavar suas roupas com ele. Carl experimentou e ficou satisfeito. Então disse que se no futuro algo incrível caísse em suas mãos ele iria comprá-lo. O príncipe fez uma promessa de que seria o primeiro a comprar as coisas de Lee e o jovem concordou. Nosso personagem principal ficou feliz que acabou de levar mais 600 moedas. Em seguida o príncipe pediu ao seu guarda para levar o açúcar para a cozinha. Já os espelhos e sabão era para Veisha. Depois disso ele mandou dizer às pessoas na cozinha para levar o jantar direto para o quarto dela. O príncipe Carl disse a Meyer que hoje ele jantaria com ela e perguntou se ele havia comprado o que ele lhe pediu para seus propósitos pessoais. Meyer sorriu sorrateiramente e disse que trouxe o que lhe pediu. Meyer disse a sua majestade que esta noite ela seria toda dele. Carl respondeu que esperava que ela entendesse sua ação. O herói percebeu que o próprio príncipe tinha planejado tudo, mas por algum motivo não parecia que ele estava planejando mandá-la de base.
Nesse momento o príncipe ordenou que todo o seu povo o deixasse. Meyer pediu aos guardas para escoltar o comerciante e disse que ele fez um ótimo trabalho hoje, então estavam esperando por ele no futuro. O protagonista começou a sair de lá. E percebeu que já estava escurecendo e ele precisava encontrar rapidamente Veisha e levá-la para longe de lá. De repente nosso herói distraiu os guardas pedindo que ele olhasse para o lado e disse que viu algo se movendo para lá. Nesse momento, quando o guarda se esquivou, Lee o nocauteou e disse que ele era muito ingênuo. Depois disso nosso herói começou a vestir as roupas do guarda e pensou que provavelmente havia muitos quartos neste castelo. Então ele se perguntou como poderia encontrar Veisha lá. Depois de um tempo nosso herói estava vagando pelo castelo quando sentiu o cheiro de carne frita. Então ele percebeu que havia encontrado a cozinha onde muitos pratos deliciosos eram preparados.